Nós estamos sempre procurando a nossa felicidade no externo, né? Nós estamos sempre achando que se eu der certo com fulano, eu vou ser muito feliz. Se ele não me trair, eu vou ser mais feliz ainda. Se eu conseguir aquele emprego, passar naquele concurso, eu vou ser muito feliz. Se eu morar naquela cidade que eu tanto desejo, eu vou ser muito feliz. A gente está o tempo todo achando que isso é felicidade. E aí a gente consegue e a gente fica frustrado porque não encontrou. E na lição de hoje, que é a revisão da lição 7172, na primeira parte ele fala, o comando é: só o plano de Deus para a salvação funcionará. Ou seja, não adianta você ficar loucamente procurando no externo a felicidade que você só encontrará quando você curar a sua mente. Quando você entender que não existe o bem ou o mal, quando você entender que o outro é só suas projeções, quando você entender que se você guardar uma mágoa, você perde um milagre, que se eu enxergo o outro como motivo da minha tristeza, eu estou anulando que eu sou filha de Deus. Hoje eu falei para uma cliente assim, ela falou sobre uma mágoa, e é muito óbvio, gente, que quando ela começou a falar, ela começou a querer se emocionar, eu já vim com a ideia para ela, né, explicando sobre a questão do perdão. Eu falei assim para ela: você é filho de Deus? Você é filha de Deus? Ela falou sim. Eu falei: tá. E essa pessoa que você tá guardando uma mágoa, ela é diferente de você? Ela ficou pensando. Eu falei: se você acha que ela fez isso para você, você tá anulando a sua paternidade. Porque se todos nós, não tem como eu ser diferente, se todos nós somos filhos de Deus, e Deus é só amor, nada além do amor, nada além do amor é real, por que eu estou guardando essa mágoa? Não é sobre a gente entender que não aconteceu as coisas que não aconteceram, mas é sobre entender que um dos caminhos para se livrar dessa tortura mental é o caminho de tirar os significados. Porque como que eu vou falar para ela, uma criança que passou pelas coisas que passou, que essa pessoa nunca fez nada para ela? Não, tirar os significados. E entender que ele mesmo, ele errando, ele também é filho de Deus, sim, porque Deus é amor. Porque sempre ensinaram pra gente, insistem, hoje ainda insistem no que Deus é mau, que Deus é terrível, que Deus vai castigar. Hoje com a internet, né, a gente vê vários juízes, né, apontando que um é mais crente que o outro, que um é mais evangélico que o outro, que um é mais espiritualizado que o outro. No final está todo mundo equivocado pelo seu ego. No final está todo mundo a serviço do ego. Porque o ego faz isso. Aí eu estava pensando muito sobre a questão da gratidão, né? Aí a minha cliente falou: faz tempo que eu não agradeço Deus. Eu falei: Deus não espera nada de você. E isso é muito lindo, né? E realmente Deus não espera nada da gente. Ele não precisa da nossa aprovação. Ele não precisa que a gente reconheça nada. A única coisa que ele quer que a gente reconheça é que a gente é filho dele, que a gente é semelhança dele, mais nada. Ontem eu mandei para uma amiga assim: olha, um aviso de amor para você, um alarme de amor, eu não lembro o que eu falei, que era entender que nada fora do amor é ilusão. Nada que não existe amor é ilusão. Eu falei: cuidado, vai pensar que a gente tá falando de boy, eu tô falando de amor de Deus mesmo, né? Que tudo que eu guardo mágoa, que eu guardo raiva, é uma ilusão da minha mente. Ela não pode ser real. E para o nosso ego entender isso é muito difícil. É uma das lições mais difíceis que eu fiz, é a segunda parte, que é essa daqui, ó. Guardar mágoas, tem várias sobre mágoas, né? São várias reafirmando a mesma, né? Guardar mágoas é um ataque ao plano de Deus para salvação. Ou seja, ó, se eu guardo uma mágoa, aquilo vai ser um ataque para me encontrar minha felicidade perfeita, para me corrigir minha mente. Por quê? Porque eu guardei uma mágoa.
E pra mim foi uma das lições mais difíceis. Eu patinei, quando a primeira vez que falou, eu não lembro exatamente qual é, mas a primeira vez que falou eu patinei, gente. E foram várias situações pra mim ficar magoada no dia. É incrível. Mas várias coisas aconteceram naquele dia e eu não consegui, paralisei na lição mesmo. Então, porque eu não queria entender, não queria dar o braço a torcer, meu ego não queria dar o braço a torcer, que eu precisava liberar, que eu precisava entender que o outro não tem esse poder sobre mim, que é eu que dou o poder, meu ego, né? E toda vez que eu guardo uma mágoa, eu afasto o plano que Deus tem pra mim. O mesmo plano que Deus tem pra mim é o mesmo que eu tenho, mas na minha mente com Deus, né? Na minha mente sadia. Minha mente tem uma parte que ela é do ego, o lado escuro. É metáforas, tá? Cor. Porque hoje tem que tomar muito cuidado quando a gente fala, né? Cores, essas coisas. Mas metáforas, né? O nosso ego, a gente tá usando uma metáfora pra falar céu e inferno. É mais ou menos isso. E a minha mente são. Mas a gente tá tão fiel ao nosso ego que a gente não presta atenção muito na nossa mente sã, na nossa mente com Deus, na nossa mente sadia, na nossa mente que o Espírito Santo ali fica, o que você quiser chamar. A gente tá muito vigilante na nossa mente do ego, a gente tá muito vigilante em não guardar uma mágoa, a gente tá muito vigilante em não deixar nada passar. É mais ou menos isso. E a gente não tá vigilante não onde a gente deveria estar. Por quê? Porque ensinaram pra mim, porque meu ego está a meu serviço, né? Eu estou ao serviço do meu ego, mas ele tá de acordo com as coisas que eu aprendi, das coisas que me ensinaram, que o mundo me ensinou. E eu não posso deixar uma mágoa passar. Eu não posso deixar alguém me ofender. Eu não posso deixar pra lá, né? E até o estudante escreveu uma frase que eu ia ler e depois eu esqueci. Quando o ego se apega a uma mágoa, é como um cachorro com osso. Né? Tipo assim, não quer soltar. Se chega perto de um cachorro que tá com osso, ele vai dar aquela rosnada. E é assim, quando a gente tá apegado. Quando a gente tá na mágoa e a serviço do nosso ego. Então, quando eu deixo isso, quando eu me lembrar da verdade, eu vou ser muito feliz. E a felicidade perfeita é a felicidade que a gente nunca imaginou que pudesse existir, porque a gente anda num mundo... Eu até fiz um vídeo falando sobre... Um vídeo com escrito só, né? Falando sobre que a gente já colocou isso na cabeça, né? Mas se a gente soubesse que sim, tem como a gente viver de uma outra forma. Mas a gente não acredita porque ao nosso ego isso não é possível. Mas isso é possível. A começar comigo. Então, se eu curo minha mente, eu vou curar outras pessoas. Se relembrar quem a gente é mesmo, porque pro nosso ego é muito difícil eu falar que eu sou filha de Deus, né? Como assim você é filha de Deus? Você erra, você xinga, você guarda mágoa, e você tem que pegar uma lição e se deparar e falar que você é santa. Nosso ego fica enfurecido, né? Mas vamos lá, gente. Então, na primeira parte da lição hoje, ele fala para você tirar 15 minutos e receber a lição. Você falar, né? Só o plano de Deus para salvação funcionará, só o plano de Deus para salvação funcionará, só o plano de Deus para salvação funcionará. E fala uns 5 minutos aí, quando você sentir o coração, e fica em silêncio para você receber. Porque ele fala que vai vir uma resposta para você. E é engraçado que tudo na nossa vida é uma sala de aula. E tudo que aconteceu ontem, hoje, que ontem eu não gravei a lição, é sobre essa lição. Tudo, tipo, o externo, sobre mágoas, tudo.
Então, assim, quando você começa a fazer a lição, quando você começa a abrir a mente, você começa a perceber realmente, perceber as coisas ali, perceber realmente o professor ali na sua frente. Porque quando você tá no dia a dia, no dia comum, você não percebe as lições. Aí quando você se abre um pouquinho, você começa a perceber, né? E é surreal. Aí você vai pegar um outro momento aí, mais uns minutinhos, 1 minuto, do quanto você quiser, mas você vai ficar repetindo. Guardar mágoas é um ataque ao plano de Deus para salvação. Guardar mágoas é um ataque ao plano de Deus para salvação. Guardar mágoas é um ataque ao plano de Deus para salvação. Lembrando que salvação não é só para salvação quando você morrer, tá? Eu gosto de falar sempre hoje, porque eu não tinha percebido que esse termo salvação, quando eu comecei, poderia, né? Eu acho que no começo, quando eu comecei a estudar a lição, que eu comecei sozinho, nem eu tinha percebido, nem eu tinha entendido que ele tava falando sobre aqui, né? Eu acredito que não, porque eu acho que eu fui aprendendo depois, mas eu não tinha tido essa percepção de que algumas pessoas podia interferir na crença de outra pessoa. Mas aqui a gente tá falando salvação, aqui é terra, né? Ele fala que eu posso sim viver o plano, o reino dos céus aqui agora, que o reino dos céus é aqui agora, né? Eu li eu acho que é o Filho Pródigo, que eu li no livro ontem, falando sobre, às vezes a gente acha que a gente não é digno, né? De que Deus nos abençoe por tal coisa que a gente fez, falou, e aí mostra lá que não, Deus tá de braço aberto esperando, né? Assim como o pai daquele filho pródigo. Eu acho que era o filho pródigo, eu não lembro. E é isso. Que a gente reconheça que Deus, o Espírito Santo, como você quiser chamar, tá esperando a gente, que eu e você reconheça, né? De braços abertos, só esperando a gente se reconhecer de quem a gente é. E às vezes a gente faz as lições esperando um futuro, né? Que as coisas mudem, né? E é muito importante a gente entender que as coisas, os milagres, é aqui agora. Se eu fico no futuro, eu fico no meu ego, né? Eu não acredito nos milagres, né? Então, como seria a gente entender que a nossa cura pode vir agora? Que é só eu permitir. Eu lembrei da história do filho pródigo, eu fiquei emocionada. E eu nem sei se é filho pródigo mesmo, mas eu acho que é assim. Ensinaram pra gente tantas coisas ruins sobre a gente, rotularam a gente de tanta coisa. Eu tive uma infância muito dolorosa, muito boa, mas também muito dolorosa. Eu ouvi tantas coisas ruins sobre mim, mas eu também ouvi tantas coisas boas sobre mim. Aí quando você se depara com esse amor todo e saber que ele sempre esteve ali, mas nunca te disseram, sempre pintaram um Deus tão ruim, um Deus que ia fechar a porta, um Deus que ia fazer você passar por humilhação. E não tem como, né, a gente não se emocionar com tanto amor, né? Então faz as lições, tá? E quando vem os pensamentos na sua mente, você dá o comando, mas não fica muito preso não, mas fala e deixa Deus falar o que Ele quer te falar. Tem uma parte aqui que fala sobre essas revisões. Deixa eu a gente tá na revisão 2. A revisão 1, gente, eu não tive uma percepção como eu tô tendo agora. Ele fala assim, ó, agora estamos prontos para outra revisão. Começaremos onde parou a última. Aí ele fala que a primeira parte a gente faz, depois a gente faz no outro dia, mas faz como seu coração mandar, mas dá o comando e deixa vir, aí você fica em silêncio para você receber, tá? Tem uma parte que ele fala
Aqui, ó. Dedica 3 a 4 minutos a ler de novo ou a visualizar, se você for bom de memória, né? O comando. Ou quantas vezes desejar, fecha os olhos e escuta o que ele tem para te falar, o Espírito Santo. Fecha os olhos e fica em silêncio. Se você vê que tua mente está vagando, você volta e fala, dá o comando de novo, ou você que tem a lição, leia a lição para não perder. E olha que isso. Você fala, fecha os olhos e escuta. Aí tem uma parte que eu não tô achando. Ele fala aqui, ó. Mas tenta pensar a maior parte do tempo escutando em quietude. Há uma mensagem à tua espera. Esteja confiante que você vai receber. Então, quando você faz silêncio, confia que você vai receber. E quando você receber, não fica tentando tirar prova se é seu ego ou se é você. Confia. Só confia. A dúvida não faz parte da mente de Deus. É a confiança que faz parte. Não deixes a tua intenção vacilar diante dos pensamentos que te distraem. Compreenda que qualquer que seja a forma, né, que os pensamentos podem tomar, eles não têm significado nenhum, né? E uma coisa boa pra gente falar quando os pensamentos começam a zanzar na nossa mente, é você falar: nada do que eu vejo tem significado algum, os meus pensamentos não têm significado algum. Porque é uma maneira de você perder o foco, né? Então você dá esses comandos. Então confia que você vai receber, tá bom? Até a próxima lição.